Há uma tecla que deve ser batida sempre. Independente do apoio à Palestina, à criação do Estado palestino, independente do nosso protesto pelas milhares de crianças e mulheres e idosos mortos pelo Estado terrorista de Israel, independente do quarto mandato do ultradireita Netanyahu em Israel, um país que nasceu para ser livre e socializante. Independente de toda a estupidez humana, temos que bater na tecla da decadência do mundo ocidental, da decadência do Império Romano dos Estados Unidos, da decadência do que chamamos de democracia ocidental. O primeiro ponto claro de decadência de democracia ocidental foi a França proibir qualquer manifestação pró-Palestina no seu território. Os militantes agiram e a justiça teve que liberar, baseada nas leis criadas desde 1789 sobre livre manifestação e sobre livre expressão, teve que permitir a manifestação pró-Palestina que o governo francês e a França queria vetar. Quando chega ao ponto de um país como a França proibir manifestações de rua pacíficas, de protesto contra genocídio, alguma coisa vai muito mal na democracia ocidental. Os Estados Unidos, talvez pela 120ª vez em 120 anos, vão fazer uma intervenção militar, mais uma vez, em algum país do mundo, no caso, no Mediterrâneo, encostando 2 porta-aviões gigantescos, caças, blindados, para dar apoio a Israel e intervir no Estado palestino, no chamado Estado palestino. É do viés do imperialismo norte-americano falar uma coisa e fazer outra. Fala em democracia, em paz, em defesa dos povos e massacra os povos do mundo inteiro. Já no ano que eu nasci, em 1947, os Estados Unidos estavam em guerra com a China. Depois foi a Coreia do Norte, mas antes disso passou por guerra pela Síria. Eles saem da casa deles para matar pessoas, para destruir países, para impor ditadores. Mas neste século XXI está mais do que claro isso. Porque este é o século que não tem mais o rei Leopoldo da Bélgica, que não tem mais Antônio de Oliveira Salazar, que não tem mais Francisco Franco, que não tem mais Roosevelt, que não tem mais japonês inimigo, que não tem mais alemão inimigo. E fica claro o jogo do imperialismo norte-americano, de domínio, de possessão de territórios, de domínio político, de sequestro de políticos, de assassinatos de políticos para manter seus interesses. É a decadência da democracia ocidental. Quando você vê o Milei na Argentina, podendo ser eleito em primeiro turno, com a motosserra na cabeça, com a motosserra rodando para todo lado, dizendo que vai cortar todo mundo, que vai cortar toda a corrupção, com aquele cabelo horroroso. Aquilo não tem época, aquilo não é de 1950, 1960, 1970. É uma carapuça que serve para disfarçar que ele não tem cérebro. E ver milhões de argentinos se preparando para votar nele é a decadência da democracia ocidental. Quando a Europa vira uma cadelinha da OTAN, não consegue ter voz própria e se alinha automaticamente com o imperialismo norte-americano. Quando a Alemanha se apressa a apoiar Israel, quando a União Europeia, a presidente da União Europeia, sai correndo para abraçar Netanyahu, aquele canalha ultradireitista que está arrebentando com a imagem democrática de Israel no mundo. Quando você pensa que, na verdade, a guerra Israel-Palestina, Israel-Hamas é uma guerra do Sul global e dos BRICS contra o imperialismo norte-americano, você entende muito melhor este jogo e se posiciona claramente a favor dos oprimidos, a favor de quem sempre foi invadido, vilipendiado, estuprado, colonizado pela Europa e pelos Estados Unidos. É vergonhosa a posição dos países europeus em relação à OTAN e aos Estados Unidos. Parece que arriaram as calças definitivamente ao imperialismo norte-americano.
Joe Biden se apressa a sair correndo para prestar solidariedade a Netanyahu. Depois veio o primeiro-ministro da Inglaterra, lembrando que a Inglaterra tinha em Israel, naquela região, um protetorado. Ela cedeu o protetorado para a criação do Estado de Israel. Tem um compromisso histórico com aquela região, mas compromisso de vida. E não para sair o primeiro-ministro da Inglaterra, toda democrática, toda fleumática, para apoiar atos terroristas do Estado de Israel. A mesma coisa é a guerra da Ucrânia. Batalhões nazistas na Ucrânia, sendo apoiados pelos países europeus e, sobretudo, pela Alemanha. Putin é o grande monstro. A Ucrânia é boazinha. A Ucrânia tem o batalhão Azov, tem batalhões nazistas. Zelensky é um palhaço no poder, um marionete, um provocador da paz no mundo. Isso tudo reflete a decadência da democracia ocidental. E é nesta tecla que nós também temos que bater, mostrando ao mundo a decadência da democracia ocidental, a decadência do Ocidente, a desvalorização do dólar como moeda padrão, a ultrapassagem pela China dos Estados Unidos na ciência, na tecnologia e agora na economia. Não tem para onde correr. Talvez os americanos elejam de novo Trump, para a América ser grande de novo. Quanto mais elegerem Trump, mais decadentes estarão, mais decadência entrarão, mais expostos estarão aos olhos do mundo. Porque hoje em dia, sobretudo, temos uma coisa chamada mídia independente. Se você está gostando deste vídeo, está gostando desta palavra, dê like. Comente, vamos engajar o algoritmo a trabalhar para nós. O algoritmo é burro, ele só sabe que tem mais gente assistindo o vídeo. Então dê like, comente, para que ele leve o nosso vídeo para o top. E não se esqueça de dar seu Pix para sustentar esse canal independente. Olha aí embaixo o Pix, bem-vindo@uol.com.br. A gente agradece a vocês e tornem-se membros. Quem ainda não é membro, torne-se membro. Membro é muito importante para o canal. Toque no sininho, inscreva-se no canal. Temos que denunciar claramente o tempo todo: a democracia ocidental está em crise. O Ocidente está se desvaindo. A Europa já não tem mais nenhuma hegemonia. Segue fielmente as ordens da OTAN, que é anacrônica. A OTAN é anacrônica. A OTAN foi criada para se contrapor ao Pacto de Varsóvia, pacto soviético que englobava militarmente todas as nações da Cortina de Ferro. Com o fim da União Soviética, com o fim do Pacto de Varsóvia, a OTAN tinha que desaparecer. Mas não. Foi plantada pelos Estados Unidos. São mais de 700 bases militares dos Estados Unidos espalhadas pelo mundo. E de onde vem o dinheiro para sustentar essas 700 bases militares? Vem de nós. Vem dos países do terceiro mundo, da África, do Brasil, da América Latina, da Ásia, do Caribe, do México. São os pobres do mundo que sustentam seus algozes. 700 bases norte-americanas espalhadas pelo mundo. O Brasil não tem uma base sequer fora do Brasil. Não temos nem dinheiro para manter esta base. A base da Antártica, que pegou fogo há anos, até agora ainda está sendo reconstruída. A nossa base científica da Antártica. Mas como dizia a peça, a mais-valia vai acabar, seu Edgar, era uma peça de teatro, a hegemonia norte-americana também está acabando no mundo. Agora é o Sul global e o BRICS contra a hegemonia norte-americana. E contra a Europa por tabela. Quanto mais a Europa apoia os Estados Unidos, mais ela entra em decadência. O custo de vida e a inflação na Europa está insuportável. As rendas de habitação em Portugal são vergonhosas. O valor, a exorbitância, 20 pessoas morando num apartamento de 3 quartos, dividindo camas, horários, isso acontece na Europa inteira. A ultradireita, a direita, chegando ao poder na Hungria, na Tchecoslováquia, na Grécia. Mas quando a ultradireita chega ao poder, é a decadência da democracia, como acontece agora na Argentina. Aquela palhaçada do Milei e o povo argentino aplaudindo. Momento de decadência. Então nós temos que mostrar claramente ao mundo, lembrar a todos vocês
a decadência do Império Norte-Americano, a decadência do Ocidente. Que ordem mundial virá, só a história dirá. Mas que está caindo, está ruindo o gigante de pés de barro que são os Estados Unidos e todos seus cachorros amestrados, os países europeus e alguns outros países periféricos. Mas a gente está firme na nossa luta pela democracia, pela autodeterminação dos povos, pelo Sul Global, pelo BRICS, pelo socialismo. Ninguém solta a mão de ninguém. Um abraço!